aí falando isso, eu lembrei que eu fiz isso, né? No livro de PHP com orientação a objetos e no curso que eu tenho lá no PHP com BR, como é que eu ensinei orientação a objetos e padrões de projeto? Eu ensino o cara a criar um mini framework. Então ele tem que saber o que é um front controller, um page controller, um repository, mas para isso ele vai aprendendo os padrões e quando ele viu, ele já criou o framework, as coisas já funcionam. Né? Claro que ele pode usar aquele framework no final, mas depois que ele já entendeu, ele pode usar qualquer framework. Exato. E qualquer framework vai entrar na cabeça dele de um jeito Exato. mais fácil. Porque quando ele viu, cara, eu criei isso, né? Bom, ele vai se sentir mais poderoso depois que ele viu que ele conseguiu encaixar todas aquelas peças difíceis. Mas isso não é fácil, né? São vários conceitos, é difícil esse claro que é difícil, mas tem que ser difícil. E às vezes a pessoa tem que ler o mesmo conteúdo 2 ou 3 vezes até cair a ficha. Mas eu sempre digo, cara, teve uma turma que eu fui ministrar, tá? Era uma turma de uma mesma empresa. E aí quando você tem turmas assim, geralmente elas têm uma união muito grande. E até uma malandragem de alguma maneira, de uma certa forma, né? Porque eles têm os caras que são engraçados, tem os não sei o quê. Então já é geralmente um caso um pouquinho mais complicado para o professor, porque o professor ele entra em desvantagem, né? Porque você já tem uma união e você está lá para tentar entrar nisso, né? E eu lembro direitinho. Era um módulo de Design Framework que eu ia ministrar, né? E já havia essa que é um ponto que nós vamos chegar ainda, né? Spoiler alert, mas já havia essa banalização do framework, né? E aí eu nunca me esqueço, cara, que eu botei o pé dentro da sala de aula e um dos engraçadinhos imediatamente, né? Se levantou. E aí, Galvão, quer dizer que agora tu não vai nos ensinar e nós vamos fazer tudo fácil. Eu vou fazer o troço em 3 linhas de código. E eu não perdi a pose, mantive a seriedade, né? E olhei pro cara e disse, quem te contou essa mentira? E a sala imediatamente entrou em silêncio. Depois eu fiquei com pena, mas a sala imediatamente entrou em silêncio, porque o framework ele não está a teu serviço, entendeu? Isso é um troço de ego, narcisismo, se achar que o framework foi feito para você, para tornar o seu trabalho mais fácil, tá? Quando você nem sabe quem é que inventou o framework para começar a conversa, entendeu? Mas não, foi feito para mim, para tornar a minha vida mais fácil. Tá? O framework ele foi feito para estruturar as coisas, né? E aí a gente já entrou na polêmica, né? Que é a polêmica do programador de framework. Vamos lá. Se o framework não tiver uma funçãozinha pronta para o que ele quer fazer, ele não sabe fazer. Exato. E muitas vezes ele não sabe que, embaixo do framework tem uma linguagem de programação que tem milhões de funcionalidades disponíveis para ele que ele pode pesquisar e pode fazer. Então, se o framework não faz para mim, eu não sei, travei, bloqueei. E aí está aberto parênteses. Mas aí você não mas aí você não é programador, né, cara? É verdade. E aí, desculpa, mas não é. Você pode conseguir resultados. Claro que sim. Isso, claro, né? Eu conheço uma porrada de gente porque eu já vi, tá? Que trabalha com framework, mas não tem a mínima ideia mas se essa pessoa em algum momento pode se apertar em alguma questão de performance, de segurança, e aí nesse momento ela tem que dar um passo atrás para aprender a linguagem ou ela fica em maus lençóis, né? Mas aí é que tá, né, cara? Esse é o problema. É por causa desse tipo de coisa que eu me irrito e que eu repito a mesma coisa há literalmente décadas. Tá? Cara, você não vai querer dar o passo para trás. Entendeu? Porque claro que não. Você está lá grandão com o título de engenheiro de software e não sei o quê, e com o seu LinkedIn lá, e o seu GitHub, etc e tal. Vai abrir o manual da linguagem agora para aprender? Você não vai querer aprender. Dá para se dizer que são poucas pessoas que reconhecem isso e que... E você vai ficar brigando... Preenchem a lacuna, né? E você vai ficar brigando e errando. E a parte bizarra dessa história toda, tá, é que isso é a síndrome de impostor fabricada. Você fabricou a sua própria síndrome de impostor. Porque você é o impostor. Por causa da pressa... Também tem a ver com pressa, né? Entendeu? Você é um impostor legítimo, porque você não aprendeu a programar.
Você foi lá quase que eu falei. Você foi lá no framework, que ninguém conhece, e foi lá e disse, é só rodar esse método aqui, ó, para, sei lá, trazer um select. Tem que lembrar que o método é uma abstração de algo que está por trás, né? E você não pode ignorar esse mundo que está por trás, né? Por exemplo, às vezes a pessoa usa o framework, usa um ORM, mas não criou índice de uma coluna do banco de dados. A aplicação está lenta, o framework é lento. Não, cara, cria um índice porque você está fazendo um where em cima daquele campo, né? É um exemplo que acontece bastante. Qual foi a última vez que você viu o banco de dados ser criado com DDL, com SQL? Qual foi a última vez que você viu o banco de dados ter diagrama? Entendeu?